Sim, Então, tá bom. Então, bom dia a todos presentes hoje aqui conosco. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Então, vamos dar início, né, ao episódio 2 da nossa websérie de digitalização na indústria. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação e marketing da área de Motion, né, que compreende aí a área de motores, geradores, inversores de frequência e automação. E eu vou auxiliar os nossos apresentadores aqui no dia de hoje, o Filipe e o Pedro. Então, antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas informações práticas, né? Então, esse webinar ele está sendo gravado, nós vamos disponibilizar a gravação para vocês, né? E também trabalhar nos nossos canais externos de comunicação. Para mandar perguntas, né? Vocês fiquem à vontade, todas elas vão ser respondidas ao final da apresentação. Então, durante, né, até vocês podem mandar algumas, pode ser que elas sejam até respondidas durante, mas no final nós voltamos com todas as dúvidas aí para os nossos apresentadores respondê-las. E aí, para começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a ABB. Né, a ABB é uma empresa sueca, né, com mais de aproximadamente 140 anos de história, líder global em tecnologia e para impulsionar a transformação da sociedade, especialmente da indústria, para alcançar maior produtividade e um futuro mais sustentável. Com 105 mil funcionários ao redor do mundo, nós estamos presentes em mais de 100 países, né, em todos os continentes. Aqui no Brasil, nós começamos a nossa operação há 109 anos, né, com o primeiro fornecimento para o bondinho do Pão de Açúcar, e seguimos ajudando a escrever o futuro do nosso país. Nós somos aproximadamente 2 mil funcionários no Brasil inteiro, né, com unidades Fabris em Guarulhos, Sorocaba, Contagem, algumas oficinas e escritórios regionais com uma cobertura nacional. Então, agora apresentada a ABB, né, acredito que quase todos aí já conheçam, eu vou passar a palavra para os nossos apresentadores. O Pedro. Pedro, estou passando aqui para você a apresentação. Perfeitamente. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Nos prestigiando hoje com esse nosso bate-papo. Eu vou aqui pedir licença para compartilhar a minha tela com vocês, né? Que é para poder fazer a apresentação. Espero que vocês já estejam conseguindo ver a minha tela. Só me confirma, Ana, por gentileza? sim, Legal, sim. perfeito, excelente. Bom, as pessoas que vos falam hoje, né? Sou eu, Pedro, sou engenheiro, formado pelo Mackenzie, estou aí há 21 anos atuando em multinacionais de todos os tipos, né? Fora e dentro do país. E hoje eu estou à frente desse assunto digital dentro da ABB. É um prazer, é muito legal, um assunto super em voga. E quem me acompanha é o Filipe, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E ele é um cara super especialista nesse tema, é o nosso expert digital dentro da ABB, e é o cara que mais entende do assunto aí dentro dessa atmosfera Indústria 4.0. Tenho o prazer de dividir a apresentação com ele e agradeço bastante. A Ana já deu os avisos aí sobre as nossas condições de gravação e todo mundo vai ter esse material depois, então qualquer coisa, vocês não precisam nem se preocupar em anotar muito e dar print, que todo isso aí, esse material vai estar gravado e disponível para vocês. Eu gosto sempre de olhar um pouquinho para trás para entender o futuro, né? E quando a gente olha para trás um pouco, a gente olha das revoluções industriais. A gente está hoje na quarta, Indústria 4.0, quarta revolução industrial, mas é legal entender a primeira revolução. O que aconteceu? Né? A primeira revolução industrial foi o uso do vapor e da mecanização dos processos produtivos, né? Que trouxe um ganho, né? Em todos os processos, né? Que permitiu maior, talvez, sair mais do tailor-made, né? E passar um pouco mais para a parte um pouco mais mecanizada, que veio consolidada na segunda revolução industrial, onde a gente teve a produção em escala, linhas de montagem, eletricidade, motor a vapor,
que foi lá para lá dos anos 1800, já 1900, né? Então, também trouxe uma grande mudança no comportamento da sociedade. A terceira revolução industrial é uma coisa bem mais recente, teve um grande gap entre esses dois eventos, da segunda para a terceira, mas ela trouxe o que a gente hoje mais vivencia na indústria, que é a automação, a robótica, a internet, a computação. Então, é uma coisa que a gente vê muito presente nas indústrias, a gente fala, nossa, como eu viveria sem isso hoje? E é um passo para o que a gente fala da chegada da quarta revolução industrial, que é a associação de tudo isso com a inteligência, com a interface homem-máquina, né, que é onde a gente consegue ter a maior ganhos de análise, de precisão de dados, de ajuda na tomada de decisões. Então, essa é a quarta revolução industrial, que, olhando especificamente para alguns mercados, já aconteceu, né? Já está acontecendo num ritmo bem acelerado, em outros um pouco menos. Eu gosto muito desse gráfico que ele mostra o nível de digitalização de alguns mercados ao longo do tempo, que permite a gente fazer uma análise bem interessante, com destaque em varejo, finanças, mídias, tecnologia da comunicação, né? Como eles estão à frente do que a gente está hoje na parte industrial. Se a gente for olhar a parte de bancos e instituições financeiras, no passado a gente pagava muito boleto, fazia transações financeiras, pegava filas enormes de banco. Hoje a gente faz pagamento por Pix, esses que é pagamento com QR Code, dinheiro virtual, usa lá o relógio para fazer um pagamento, ou seja, melhorou muito, mudou bastante. Se a gente for olhar para a área de propaganda e marketing, há pouco tempo atrás, a gente só consumia mídia através de televisão, jornais, outdoors. Na época de eleições, a gente via aí as ruas cheias de panfletos, os santinhos, né? Hoje a propaganda é totalmente diferente, é tudo mais pelo smartphone, com influenciadores digitais, esses super outdoors que são inteligentes, e com o fenômeno da pandemia que vieram as lives, com bastante propaganda, bastante conteúdo de mídia por trás. Se a gente for olhar a parte de tecnologia da comunicação e informação, a gente, quem não lembra de ter usado um orelhão, né? As pessoas um pouquinho mais antigas vão lembrar das telefonistas, quando a gente fazia mais as conferências desse modelo aí, bastante gente no auditório, os computadores que a gente usava no passado. Hoje a gente está 100% conectado com os nossos smartphones, esses sistemas hiper robustos de nuvem, que é essa foto do meio, que permite tudo esse mundo se conectar, são os servidores, né? E as reuniões, que hoje são bastante online, é o que está permitindo fazer hoje, né? Esse bate-papo, cada um pedaço do Brasil, quiçá do mundo, ouvindo a gente falar e trocando informações aqui através da tela, né? Se a gente for olhar para o varejo, há pouquíssimo tempo atrás a gente via remarcação de preços, filas enormes nos supermercados, aquelas lojas físicas que hoje não existem mais, e hoje passou tudo para o mais digital, onde a gente tem hoje as lojas que não tem caixa, não tem, o sistema é todo através de celular, QR Code, o conceito de estudo de mapa de calor em loja, o e-commerce que está bombando, né? Cada vez mais se compra pela internet, e até nos supermercados convencionais, o self-checkout, né? Que você vai lá e faz o seu próprio pagamento e segue o processo. Muito bem, o que esses mercados têm em comum após a digitalização? Primeiro, maior performance. Se a gente for olhar banco, mídia, tudo eles tiveram uma maior performance no processo deles. Menores custos, obviamente, né? A gente pode fazer uma análise no supermercado com menores pessoas no caixa trabalhando, né? Você tem menores custos de operação ou custos mais inteligentes. Pessoas que trabalhavam no caixa hoje trabalham no planejamento de uma loja, né? Então mudou bastante o conceito e, consequentemente, muito maior competitividade. Então, a digitalização ela veio para melhorar a performance, reduzir custo e, consequentemente, fazer mais competitividade. Então, quem está à frente, né, nesse processo todo, consequentemente, está à frente em competitividade no mercado. Porém, a gente falou bastante de mercados que a gente realmente não tramita dentro de mercados industriais, né? Porém, se a gente for olhar para agricultura, construção, parte de indústria de alimentos e bebidas, metais, papel e celulose, naval, óleo e gás, saúde, automotivo, químico, tratamento de água e insumo. Outros mercados, o que a gente tem pela frente?
a gente tem uma grande oportunidade. A digitalização é uma oportunidade de aumentar a performance, a produtividade das nossas operações. E é isso que a gente vai hoje bater um papo e usar o conhecimento do Filipe. Agora, eu vou passar a bola para ele, né, para ele nos... Deixa eu só voltar aqui. Tirando aqui. Deixa eu voltar aqui, só um instantinho, Filipe, eu preciso passar a bola para você aqui, que eu tô... Só preciso parar de compartilhar. Opa, desculpa. E aí a gente vai usar o Filipão aí para poder nos ajudar nesse processo de conhecer mais as soluções digitais que hoje a gente tem disponível para questões de drives, né? A gente falou no último webinar sobre motores, né? Vamos falar hoje mais sobre drives. Filipão, a palavra está com você. Opa, legal. Bem, primeiro me apresentar, né? Vou tirar o... Pronto. Me apresentar, né? Eu trabalho na ABB por 13 anos, né? Já sempre trabalhei na área de inversores de frequência. Hoje eu sou responsável pela área do Customer Care, que é a área que nós chamamos, que é o atendimento, área de atendimento ao cliente, né? Onde nós temos tanto todos os tipos de suporte, então suporte telefônico, suporte remoto, trabalhamos também com garantias, treinamentos. Então hoje nós temos uma área que é específica para isso, né? E como tem a parte de suporte remoto, então essa parte de digital também, né? A parte do atendimento em si está junto também da nossa área ali, né? Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação aqui? Só para saber. Perfeitamente. Sim. Tá, joia, então. Passei um slide aqui, conseguiram ver, só para ter certeza? Sim. Então tá, joia. Então vamos lá. Bem, eu vou falar um pouquinho, né, acho que o Pedro explicou bem, né, a questão da digitalização, as tendências de mercado, o que nós temos aí hoje, explicou muito bem a Revolução Industrial. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais para o nosso ambiente, para a nossa realidade ABB e a realidade da indústria, né? Então, vamos dizer assim que hoje nós temos uma solução aqui, né, na área tanto de drives como na área de motion, né, que é a nossa divisão. Mas a ABB inteira ela está dentro desse conceito, né? Ela está dentro dessa revolução da indústria 4.0, desse desenvolvimento de tecnologias para modernizar as indústrias, né? Então a ABB ela é pioneira nesse movimento, ela está na frente aí e não só a nossa área em geral, né? Então assim, hoje nós temos uma plataforma que se chama ABB Ability, que ela é uma plataforma da ABB, que ela roda dentro de uma nuvem, tá certo? Que é dentro de um servidor de uma nuvem que fica dentro do servidor da Microsoft Azure, tá? E toda a parte de processamento de dados e cálculo que eu vou apresentar aqui mais para frente, ele é feito dentro dessa plataforma, né, do ABB Ability, utilizando aí algoritmos complexos desenvolvidos pela ABB em cima da plataforma da IBM Watson, ok? Então, pegando do nosso quadrado, mais no nosso quadradinho aqui de Motion, nós temos dentro do ABB Ability nós temos a área de Motion, onde nós temos uma solução que nós chamamos de Condition Monitoring for Powertrain. O que é o Powertrain? O Powertrain é o sistema inteiro de potência, ou seja, desde o inversor até o motor em si, os acoplamentos e o acionamento do motor. No caso
nós temos, para os inversores de frequência, nós temos o Neta 21, que é o equipamento que faz a leitura do inversor e transfere a informação para a rede. Temos os Smart Sensor, que são para os motores, os acoplamentos, quando eu falo mancal redutor, e as aplicações, os acionamentos em si, né, que são, no caso aqui, são bombas, né? E em alguns casos nós também podemos utilizar em outros tipos de máquina, tem um Smart Sensor específico, que é um Smart Sensor específico para outros tipos de máquina que pode ser utilizado, tá? Hoje aqui o objetivo do nosso webinar, né, dessa nossa apresentação, é falar um pouquinho mais sobre a parte de inversores. No webinar passado, o Pedro comentou bastante aqui sobre a parte dos Smart Sensors. Hoje nós vamos falar aqui um pouco mais da parte dos inversores, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como que funciona a comunicação, como que funciona essa questão do powertrain, do Remote Condition Monitoring, que é o monitoramento remoto, né? O monitoramento de condição remota. O equipamento está instalado na sua planta e, através do Neta 21, que é o Gateway, ele disponibiliza essas informações para uma nuvem. Filipe, eu perdi Oi, o som. vocês estão me ouvindo? Para mim tá normal. Não sei se Ah, está todo mundo ouvindo, mas eu perdi aqui. tá. Você consegue continuar? Tá me ouvindo ainda? Oi, bem. Ana, você está me Eu ouvindo? Eu te posso ouço seguir? bem. Sim. Então tá Se os bom. Eu vou participantes seguir. puderem só me mandar aqui no bate-papo se estão ouvindo também, mandem aqui, gente, pra gente. Acho que está todo mundo ouvindo aqui. Tá, joia. Então eu vou seguir, Bom, né? Então, assim, como que funciona? Você tem um equipamento, que é, no caso, é o Neta 21, e ele captura as informações do inversor de frequência, que está numa rede industrial, né? Ele está dentro de uma planta, e aí pega essas informações e sobe essas informações para um portal que está rodando na internet, na nuvem, né? Ou numa plataforma de cloud, como o pessoal mais que conhece um pouco mais de TI gosta de chamar, tá certo? Então, ele trabalha dessa forma. Ele é como se fosse um gateway, ou seja, ele faz a ponte entre o meio industrial, as redes, pegando uma rede de TA, e, e faz essa ponte para o meio, para a internet, para a área desmilitarizada, né? Que é onde você passa pela área desmilitarizada e vai para uma plataforma, para uma nuvem, para um cloud, ok? Para um servidor de cloud, ok? Então, essa é a forma de comunicação. E aí, dentro dessa nuvem, são feitas todas as análises dessas informações que são capturadas por esse equipamento, ok? Além da forma mais comum que nós temos, que é a utilização da internet para fazer essa transmissão de dados, ou seja, você tem um equipamento, ele puxa a informação da rede e da rede interna e sobe para a nuvem, você tem também uma forma que a gente fala que é a forma offline, que é o quê? Que o equipamento ele tem uma capacidade de armazenamento, e aí você pega esses arquivos armazenados e sobe de maneira manual na plataforma da ABB. E aí, na plataforma da ABB, é feita toda a análise de condição, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tá? Então, além da forma comum que você tem, que é via internet, você tem a forma offline, que é quando você pega os arquivos e sobe ele de maneira manual. Tá? Uma quarta forma que nós temos de utilizar esse equipamento de monitoramento remoto, que é o caso do Neta 21, é você não ter internet e ter ou não ter uma nuvem. Aí vai da opção do cliente. O equipamento Neta 21, um pouquinho diferente do Smart Sensor que vocês viram no webinar passado, ele tem uma capacidade de processamento de dados, ele tem armazenamento de informação. Então, você consegue pegar diretamente
do equipamento e puxar essa informação e tratar dentro de um supervisório seu, dentro de um controlador, de um PLC, é uma opção sua. Ou até mesmo subir a informação via internet, mas não subir para a nuvem ABB, subir para uma nuvem pessoal, proprietária de vocês. Existe essa possibilidade. Porém, qual que é a diferença entre desses dois serviços aqui para esse serviço aqui, nesse quarto serviço? Esse quarto serviço, você não tem todo o know-how da ABB trabalhando para você, que é o quê? Que são as análises de condição, você saber a estimativa de vida útil do seu equipamento, você saber a forma de operação do seu equipamento, se ele está trabalhando dentro do limite ou não. Isso daqui é tudo um know-how ABB, que aí sim está incluso aqui nessas duas formas aqui de conexão de subida de dados para a plataforma, tá ok? Seguindo aqui, vou apresentar rapidamente o que é o Neta 21, né? Como eu falei, o Neta 21, ele é o gateway, né? Ele é o equipamento que é utilizado para capturar as informações dos inversores de frequência, né? Que estão dentro da sua rede industrial, tá? E fazer essa ponte para a internet, para a plataforma de cloud, no nosso caso, o ABB Ability /Powertrain, tá? Ele tem duas portas que podem ser utilizadas para a internet, para você conectar com a internet, sendo que a porta 1 você pode utilizar para comunicar com redes industriais aí de vocês, de meio físico Ethernet, então, Profinet, Ethernet IP, você pode colocar esse equipamento dentro dessa rede, tá? No caso, você tem as linhas mais novas da ABB, acesso 880, 580, você pode conectar via o painel bus, através dessas duas outras portas aqui. Como falei, ele tem um cartão SD para armazenamento, das variáveis, de gráficos, dos reportes, de alguns reportes, né, de alguns reportes que ele próprio gera, que ele automaticamente gera dentro dele, tá? Ele tem sensor de ambiente para medição do ambiente, que é questão de temperatura, temperatura ambiente, pressão e umidade, sendo muito útil, por exemplo, aplicações que o inversor está montado no painel, você consegue identificar a condição ambiente que ele está trabalhando e melhorar a estimativa, né, de vida útil do equipamento, ok? Para as linhas mais antigas, ele tem um adaptador de fibra ótica para você conversar, então, por exemplo, com a CS 800, ou senão os inversores de média tensão da ABB, tá? Ele tem os serviços de DHCP, FTP, SMTP, né, que são para envios de arquivos, e-mails, domínios, configurações de proxy, serviço de NTC para localização por horário, através de localização geográfica, né? Leitura de variáveis, backups de parametrização, configurações de evento interna, tá? Você tem todas essas funcionalidades dentro desse equipamento. Parte dessas funcionalidades você pode programar na nuvem também. Você tem as duas opções, tá certo? Então, passando aqui, né? Aqui é um diagrama de como que pode ser feita a conexão, né? Então, tudo que você está vendo aqui em linhas vermelhas ou linhas escuras, linhas pretas aqui, são relacionados às formas de conexão com a indústria, né, com a rede TA, né, de rede TA. Então, você tem aqui EIA 485, Ethernet, fibra ótica, por aí vai. E a linha azul aqui é a conexão com a internet, tá ok? Aqui é uma tela, né, sobre um print aqui de como que é a visão do portal, né? Então, você tem a análise de condição dos equipamentos aqui, logo na primeira tela. Eu vou mostrar com mais detalhe mais na frente, né, no portal em si, tá? Então, você tem aqui a primeira tela, onde você tem as condições dos equipamentos. Ele usa o sistema de semáforo, né, que é a classificação da condição do ativo de acordo com cores, né? Então, verde, condição ok, amarelo, tolerável, vermelho, ruim, tá? Aqui um print de um relatório, né, expert criado pela ABB,
onde você tem aqui várias análises, mas isso eu também consigo mostrar para vocês depois, tá? Bem, falando um pouquinho sobre os serviços que nós conseguimos oferecer através do portal, tá? Alguns serviços, né? Acho que aqui o Pedro até depois pode comentar. A questão dos dados estarem na nuvem, né? Te possibilita assim, uma abertura, um leque muito grande de serviços que a BB pode oferecer para vocês, até serviços customizados. Mas eu vou mostrar aqui o padrão, né? Vamos falar assim, o feijão com arroz, que a BB pode oferecer e para vocês, né? E aí, claro, acho que a questão de customização vai muito de acordo com a necessidade do cliente e a gente pode sempre estar aberto a conversa e análises, né? Sobre o que sobre tipos de serviço. Então, o primeiro serviço que eu vou mostrar aqui, que é o serviço padrão, é o nosso Condition Monitoring, ou monitoramento de condição. Qual que é o objetivo desse serviço? É fazer uma análise da condição do equipamento, ou seja, como que ele está operando, como que está a saúde dele, se ele está operando bem, se ele está operando com sobretemperatura, se você tem muita sobrecarga, entendeu? É uma análise de condição do equipamento, tá? Então, dentro desse serviço, que é o mais padrão, nós temos análise de KPIs, onde eu tenho a questão de análise de disponibilidade do equipamento, se o equipamento ele está em falha, se ele está com algum alarme, ou se ele está operando, ou se ele está sendo monitorado, né? Nós temos esse tipo de análise. O período qual a gente conseguiu monitorar. Análise de ambiente, onde entra temperatura, onde entra pressão do ar, umidade, que muitas vezes a gente pega muitos problemas em clientes onde acho que talvez aí provavelmente alguém já deve ter pegado, que o inversor está funcionando bem lá, rodando, parou no final do dia, desligou o inversor, na hora que foi religar no outro dia, o inversor queimou. O inversor desceu, escutou um estalinho, ele nem ligar, nem energizar, energizou. Isso muitas vezes acontece devido à umidade. O inversor, quando ele trabalha quente, aí você tem uma umidade muito alta, só que ela está em forma de vapor. No momento que o inversor para, esse ar condensa, e aí condensando, na hora que você liga, ele pode fechar um curto e queimar o equipamento. Então, você tem essa capacidade de análise ambiente também através desse sistema aqui. Confiabilidade, né? A BB dá uma análise de confiabilidade de acordo com os níveis de falha que você tem claro, com relação à alimentação dessas falhas, né? Os feedbacks com relação a essas falhas. Então, se você tem uma falha e você dá um feedback que foi uma falha de manutenção que acontece, ele muda essa confiabilidade do equipamento ou não, né? E a questão de estresse, que aí está totalmente voltada à operação, tá? Sobrecargas, oscilações de redes, entre outros, tá? Gráficos de variáveis, você pode gerar gráfico com diversas variáveis do inversor, gráfico com perfil de operação, histórico de eventos, backup de parâmetros, envio de alarmes ou falhas por e-mail e criação de relatórios básicos de análise de inversor. Então, nesse tipo de serviço, você já consegue gerar um relatório automático com algumas análises mais básicas sobre a sua operação. Então, você vai puxar algumas variáveis de como você está operando, como corrente, tensão, corrente, potência, velocidade, vai ter uma análise de disponibilidade, quanto tempo o equipamento ficou operando ou não, vai ter uma análise do ambiente também. Então, ele já gera um relatório com algumas variáveis aí. A gente fala básico, mas ele é até bem completo, tá? Depois, o outro serviço que nós temos é o Expert Report, que aí é um relatório que é gerado por um expert da BB, que está aqui no Brasil, ou se não, um expert global, depende do produto, tá? Nesse relatório, aí é feita toda uma análise de condição
do equipamento e também vem com sugestões, sugestões do desenvolvimento da ABB, né? Então, você pode sugestões de, por exemplo, fazer uma análise de carga, fazer uma análise de rede devido a tipos de falha, ou no caso assim, quando você tem uma aplicação com vários inversores trabalhando em paralelo, mais para o segmento de águas, quando você tem várias bombas, ele pode indicar que tal bomba está trabalhando mais do que a outra. Então, aqui é um mais específico, mais especializado. Então, você tem essa opção também. E a última opção que nós temos aqui de serviço, né, o Condition Based Maintenance, né, mas trazendo para o português o que isso quer dizer, é manutenção preditiva, não é manutenção preventiva, é preditiva, né? Que o monitoramento remoto ele permite que seja feita, né, essa manutenção preditiva, né? Como que funciona essa manutenção? Essa análise, né, de manutenção preditiva. O equipamento em si, né, como você monitora a condição dele, a saúde dele, a operação dele, cruzando com os dados que são padrão dos componentes dos inversores, você consegue gerar curvas, né, de estatísticas de probabilidade de falhas. E a partir daí, dessas probabilidades de falhas, você consegue fazer uma estimativa de vida útil do equipamento. Basicamente, nós conseguimos monitorar três variáveis, três componentes dentro do inversor. Quais são elas? Ventilador, banco de capacitor e IGBT, que são as três principais que mais podem causar problema ou dor de cabeça quando você tiver um problema, né, relacionado a eles, ok? É, mostrando aqui a parte de ventilação, né, como que funciona essa análise de vida útil da ventilação. Ele tem o sistema de semáforo da mesma forma, ou seja, verde, amarelo e vermelho, indicando a condição de estresse com relação ao ventilador, se é normal, se está acima se ele está dentro de uma faixa tolerável ou numa idade avançada, e vermelho, que é uma situação ruim, troca imediata, ok? Como que ele faz essa análise de impacto do ventilador, né? Como que ele consegue fazer uma estimativa de vida útil? O ventilador em si, pegando no datasheet dele, ele vai te dar uma quantidade de horas de operação numa determinada, determinada condição de operação, ou seja, ele tem aí por volta de 60 mil horas de operação, estou dando um padrão aqui, você trabalhando com temperaturas abaixo de 40 graus, umidade de 80% e por aí vai, tá? Conforme o nosso equipamento ele chega numa tal precisão que como ele consegue medir as condições, a qualidade do ar, né? Ou seja, a umidade, temperatura e pressão, a gente consegue fazer a estimativa, comparar esses valores com o que é de operação, né, do ventilador, e a partir daí a gente consegue, e também comparando com o tempo de operação, né, as horas que o ventilador estava trabalhando, a gente consegue fazer a estimativa. O ponto principal desses ventiladores é a graxa do rolamento dele. Então, se você trabalha com temperaturas acima da nominal, o que acontece? Essa graxa ela é afetada e aí você pode reduzir a vida útil do ventilador. Outro ponto que influencia é a questão da contaminação do ar. Então, se você tem, conforme sobe muita temperatura, e também a pressão do ar muda, é um indicativo que você pode ter uma contaminação do ar, um ar muito poluído, com poeira, essas coisas. Isso também influencia na questão do trabalho do ventilador, ok? Então, basicamente, o algoritmo está baseado nessa situação, nas horas de operação, e nas condições do ambiente, e, óbvio, né, comparando com a especificação do ventilador. Tá?
Aqui é um exemplo, né, de como que é um ventilador novo, como que fica, né, um ventilador na indústria aí com alguns anos de uso. Então você pode ver que ele já está até bem sujo aqui, o que era preto aqui virou branco, descoloriu e por aí vai. E o que pode acontecer com o inversor se você tem um sistema de arrefecimento limitado ou ou com problema, apresentando problemas, né? O ventilador, ele é algo, eu diria que ele é um dos grandes vilões do inversor de frequência, porque o IGBT, por si só, o trabalho dele, ele já vai aquecendo, ele aquece por si só. Se você não tem uma boa troca de calor, ele vai aquecer mais do que deveria e vai reduzir a vida útil. E aí, quando o IGBT dá problema, o estrago no inversor ele é muito grande. Então, essa daqui é uma foto de como que fica um inversor que deu problema que teve problema de ventilação, não tinha uma ventilação efetiva, e aí, por consequência, acabou queimando o IGBT. Tá? Depois, o outro componente que a gente monitora, que é o IGBT, então, basicamente, a mesma coisa, os códigos de cores são os mesmos, tá? E ele utiliza uma análise termomecânica, tá, gente? O que que é o termomecânica? É a questão de estresse mesmo. Quanto que ele está chaveando, temperatura, nível de sobrecarga e faz a estimativa de ciclo de vida, tá? Ele leva também em consideração a temperatura ambiente. Por quê? Porque esses IGBTs, normalmente quando ele vai preso, né, no dissipador, mas entre o dissipador e o IGBT você tem a famosa pasta térmica, né? E essa pasta térmica, se você trabalha com uma temperatura muito alta, essa pasta térmica resseca e aí o IGBT começa a ter problemas de troca de calor, né? Então ele leva em consideração todas essas variáveis para fazer essa análise, tá? Então mostrando aqui, né? Aqui você tem um desenho do IGBT. Ele faz o sistema, ele monitora duas temperaturas. A temperatura da junção dele, né, que é onde você tem lá o semicondutor mesmo, a dopagem dele lá, o N e o P. Então ele mede a temperatura ali nas junções, né? E também mede a temperatura no dissipador. E aí, fora as temperaturas ambientes e por aí vai, que eu já comentei. Então, com esse conjunto, ele consegue ter gerar uma estimativa de vida útil. Tá? Aqui é uma foto em GBT, né? E na parte de capacitores, né, o que ele leva basicamente em consideração é oscilação no barramento DC, que é onde estão os capacitores, e também a questão de temperatura, que é um ponto que é crucial em toda a parte do inversor. Então aqui um exemplo de um banco capacitor novo e alguns aqui capacitores danificados para vocês poderem visualizar. Tá? Agora eu vou apresentar o portal para vocês. Tá? Esse daqui é o portal. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Todo mundo conseguindo ver? Sim. Tá joia, obrigado. Então, esse daqui é o portal, tá? O nome é Condition Monitoring for Drives, monitoramento de condição para inversores, tá? Onde você tem a primeira, aqui no meu caso aqui tá tudo em inglês, mas você tem a língua, você tem em português já, tá? Tradução, ok? Então, aqui eu consigo monitorar toda a frota de drives a qual eu tenho acesso, a frota de inversores. E tem aqui a minha análise geral, onde eu tenho aqui a quantidade de inversores que eu tenho em condições boas, toleráveis, ruins ou não monitorados, ok? Então aqui é uma análise geral da minha planta. Como que eu faço para ter esses KPIs aqui? O que define se ele está verde, amarelo ou vermelho, né? Eu tenho essa segunda aba aqui, onde eu vejo aqui por KPI o que está causando, o que está tornando o meu ativo vermelho, amarelo ou verde, no caso. Ou seja, bom, ruim, bom, tolerável, ruim. Então, aqui eu tenho a disponibilidade dos meus equipamentos, né? Então, ele indica se ele está em funcionamento,
se ele está em alarme, no caso do amarelo, e vermelho em falha, ou se não está sendo monitorado, ok? Depois eu tenho a condição de ambiente, que aqui ele leva em consideração tanto temperatura, como umidade, como pressão do ar, que é muito importante, tá? Então, aí, de acordo, se tudo tiver dentro das normalidades, ele mostra em verde. Se um desses três que eu comentei tiver na zona de alarme, né, que a gente fala, por exemplo, no caso de temperatura, se a temperatura do inversor ou do inversor passar de 80 graus, ou da temperatura do ar passar de 40 graus, ele entra na zona amarela, que é a zona de alarme, tá? E aí, então, se qualquer um desses KPIs, ou temperatura, ou umidade, ou pressão, passar do que é descrito do manual, ele entra na zona de alarme. E depois tem a zona de alerta, que é a zona que ele considera de falha. Então, por exemplo, no caso de um inversor, vamos pegar, por exemplo, o ACS 880, se a temperatura do ar passa de 55 graus, ele entra na zona na zona de alarme, aqui, que é a zona vermelha, ou zona de falha. Tá? Confiabilidade, que aí vai de acordo com a quantidade de falhas que você tem durante um determinado período. Tá? Então, se você tem menos de 0,1% do tempo em falha, é uma boa condição, de 0,1 a 1% a condição tolerável, mais que 1% é condição de falha, uma condição de baixa confiabilidade, provavelmente alguma ação deverá ser tomada ou alguma informação terá que ser imputada aqui no portal para indicar que é uma questão realmente de operação. E aí o estresse é a questão de condição de operação realmente, que também leva em consideração o ambiente, mas leva também a parte de operação mesmo, sobrecargas, oscilações e por aí vai. Tá? Aí clicando aqui nesse View entre Fleet, eu consigo ver a minha frota inteira de inversores, né? Então aqui eu tenho todos os inversores ao qual eu consigo monitorar, né? Eu consigo separar por planta, por site ou no caso aqui, por sistema, né? Por neta, né? Então eu posso, por exemplo, digitar o número de série do neta e ele vai filtrar os drives só que eles estão monitorando, né? Aí aqui eu tenho os nomes dos inversores, né? Os KPIs aqui, então disponibilidade, ambiente, confiabilidade e estresse, tá? E aí aqui eu tenho as variáveis aqui que eu consigo monitorar graficamente, tá? Eu posso monitorar mais variáveis, tá ok? Eu tenho essa possibilidade. Eu clicando aqui, eu consigo, vou clicar aqui, eu vejo um gráfico aqui mais detalhado e eu consigo adicionar outras variáveis aqui dentro aqui no gráfico. No gráfico aqui eu consigo plotar até 5 variáveis, tá? Isso aqui é um gráfico visual. Porém, eu posso plotar e baixar essas variáveis em um arquivo Excel da forma que for necessário, tá? Então aqui eu consigo baixar, eu tenho mais variáveis. Deixa eu só aqui. Então, além das variáveis gráficas, né, que é o trend signal, que são os gráficos de variáveis, eu tenho alguns gráficos de forma de operação, né, onde eu cruzo variáveis como, por exemplo, potência e velocidade, temperatura do semicondutor e potência do motor, e de potência de saída e torque por velocidade. Qual que é a ideia desses KPIs aqui? É você poder fazer uma análise da forma que você está operando. Então, potência por velocidade. No caso de uma bomba, se eu estiver desperdiçando potência por algum motivo, algum problema mecânico ou até mesmo da forma que eu opero, eu vou conseguir, cruzando a velocidade com a potência de saída, ter essa noção, tá? Temperatura aqui do semicondutor e potência também pode ser um indicativo de problema. E torque por velocidade, bem semelhante à situação aqui
do potência e velocidade. Em algumas aplicações eu consigo determinar, eu consigo fazer uma análise aqui do rendimento e da acuracidade, né? Ou seja, da precisão da minha aplicação. E também aqui no historiograma, né, eu consigo puxar aqui a forma de operação dos meus equipamentos, se é potência, torque, velocidade e por aí vai. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um outro inversor aqui. Bem, aqui ele já tem uma situação aqui um pouquinho já diferente, ele está operando, porém o ambiente está numa condição ruim, e aí ele está informando aqui que a condição ruim é por uma questão de temperatura do ambiente, que está muito alta, tá ok? Não tem muito histórico de falhas e também de estresse, operação, forma de operação está dentro da normalidade. O que mais que eu tenho de operações, de opções aqui no suporte, né? Na plataforma? Eu posso criar limites aqui de aplicação e que esses limites podem ser, eu posso receber avisos quando a aplicação ultrapassa esses limites, né? Então, eu posso vir aqui, escolher uma variável e determinar um limite para ela, um limite de comparação, para cima, para baixo, igual, que seja. Tá? Eu posso nomear drives. Acho que uma parte bem importante, tem a parte de lista de eventos, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou deixar por último. Eu tenho a parte de alertas de e-mail, então eu posso configurar, por exemplo, quando eu tiver falha, mandar um e-mail, um alarme, a quantidade de e-mails que vai enviar, se eu vou receber quando e-mail quando ele cruzar algum limite que eu setei, que eu ajustei. Você tem essas opções aqui, tá? Eu posso gerar os reportes os reportes básicos aqui. Então eu posso gerar um reporte básico. Seleciono um template aqui, aí eu coloco nome para teste aqui, e aí eu posso gerar um template, que vem, eu posso gerar um relatório, ele vem em Word, tá? Tem um backup de parâmetros que eu consigo baixar aqui, ele faz backup diário, então eu consigo visualizar. Tá? Eu vou clicar aqui, então ele vai gerar um backup. O único ponto é que ele gera um backup aqui em TXT, mas caso vocês queiram o backup num formato padrão do arquivo do equipamento, a gente pode gerar aqui internamente, é um serviço customizado que a BB pode fazer. Tá? Aí eu tenho a lista aqui de parâmetros alterados, então eu consigo verificar a lista de quantos parâmetros foram alterados, data de qual parâmetro, de qual ajuste para qual ajuste foi feito, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um caso, acho que foi esse aqui. Agora eu não lembro se pode ver. Change. Não. Ah, tá, peraí, eu já sei qual que é. Mas aqui não. Ah, já sei qual que foi o problema, é a data. Mas não é esse caso aqui, acho que era o primeiro mesmo. Só buscar aqui. Change a parameter list. A data aqui. Bem, provável tem algum exemplo, mas você consegue puxar aqui, tá? No caso, quando você tem aquela opção de upload de dados offline, né? Então é aqui que você faz esse upload, você clica aqui, e aí você vai e joga o arquivo aqui dentro. O arquivo é gerado dentro do Neta, e aí você joga e dá um save, e aí ele sobe e faz todo esse processamento de condição aqui, tá? Bem, e por último, o que eu queria mostrar aqui é a parte de lista de eventos, né? Eu vou mudar o inversor aqui só para a gente pegar um caso real, que eu acho que foi bacana, uma análise, né? Então aqui eu só vou diminuir minha tela, visualizar melhor. Então aqui eu consigo puxar o histórico de eventos aqui de falhas. Vou carregar aqui.
Então aqui eu tenho todos os eventos, né? Então parâmetro export e tal, upload de data logger. E aí aqui, por exemplo, eu tenho as falhas. No caso aqui, esse inversor no dia 5 ele apresentou uma falha de sobretensão e que me gerou um data logger. O que é o data logger? O data logger é um print de algumas variáveis no momento da falha. Então eu clico aqui. Então aqui nessa primeira tela aqui, eu consigo classificar a falha, né? Então, por exemplo, eu descobri o que aconteceu, eu posso vir aqui classificar a falha e colocar algum comentário no caso, né? Depois eu tenho aqui o data logger em si, né? Que aí ele mostra aqui um print das variáveis. Vocês podem ver que aqui ele está pegando em milissegundos, né? Ele tem um range aqui de 10 milissegundos que ele consegue pegar. Então, por exemplo, se eu tiver uma oscilação de rede, eu consigo fazer uma análise, eu consigo diagnosticar por aqui, né? Tem as variáveis que eu consigo configurar. Se, por exemplo, o meu data logger ele é configurável, eu posso pegar até 5 variáveis. Se, por exemplo, eu tiver alguma variável que eu não conseguir pegar aqui, eu consigo cruzar ela através dessa aba aqui de Trend Signal. Que aí eu posso pegar uma variável, vou pegar a variável aqui, por exemplo, de tensão do barramento DC. Ok? E aí eu consigo ver aqui se ele teve uma oscilação. E assim, o mais interessante aqui, por exemplo, é que eu consigo cruzar com outros inversores. Então, por exemplo, se eu tenho um line-up com vários inversores ou retificadores, que seja, eu consigo cruzar as variáveis deles aqui e fazer uma análise. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou cruzar a variável desse cara aqui de torque, né? Porque como foi uma sobretensão, provavelmente eu teria um torque negativo, né? Se fosse algo que veio da carga para o equipamento, né? Ou seja, do motor para o inversor. E vou pegar também a palavra de controle dele, para saber se estava numa operação de desligamento, de rampa e por aí vai. Tá? Bem, peguei essas 3 variáveis aqui. E como esse inversor ele é acionado por um retificador que trabalha num barramento comum, eu vou pegar as variáveis desse retificador também. Então vamos lá, banco 1, então eu tenho o banco 1 e SU, que é o nome aqui. Ele vai carregar. E aí eu consigo pegar as variáveis. No caso, eu consigo colocar aqui até 5 variáveis, então eu vou tirar a tensão do barramento DC, porque o valor do inversor é o mesmo que está no retificador. Então eu vou pegar aqui, vou tirar essa variável. E aí vou adicionar aqui tensão do barramento DC. E vou adicionar também aqui a Control Word, né? Control Word. E aí, isso aqui eu posso dar zoom, né? Caso interessante, vou dar um zoom aqui. Ele vai carregar. Bem, olhando aqui, o que eu chego de conclusão aqui? Essa linha preta é Control Word do retificador, que ela está aqui em 9, que significa que está ativa, e em vermelho é a Control Word do módulo inversor. E aí o que eu identifico aqui? Que por algum motivo, na aplicação, o retificador ele foi tirado antes da parte inversora. Então, se você for pegar, você tem um retificador, o inversor, o retificador alimenta o inversor. Então, se você desliga o retificador antes de desligar o módulo inversor, esse módulo inversor ele vai entrar em falha. Esse retificador, ele normalmente, o padrão é ele ser comandado pelo lado inversor. Mas nesse caso, nesse cliente, esse retificador ele é comandado por via externa. É uma questão específica. Então, pegando aqui esse exemplo, o que eu identifiquei? Qual que era a falha? Qual que foi a falha? Qual que foi o motivo da falha? Porque, por algum motivo do controle do cliente, o retificador foi tirado e o módulo inversor continuou operando. Então, teoricamente, ele entrou numa situação de rampa, o motor estava em carga total, e aí acabou regenerando energia e a tensão subiu. Então, foi esse o motivo da falha aqui. E tudo isso eu consegui diagnosticar fazendo essa análise gráfica aqui. Tá? Então, eu posso diminuir aqui, então tem as variáveis. Carrega aqui, por aí vai.
esse intervalo dessas variáveis você define dentro do Neta 21, tá? É possível você definir, alterar e por aí vai. E aí, de acordo com o que está lá, você consegue subir a informação aqui. Tá joia, senhores? Aí, só por último, vou passar rapidinho, porque a gente está meio em cima do tempo. Eu vou pular aqui para a parte já vou pular para a parte da análise preventiva, de manutenção preditiva que a gente tem. Esse serviço ele está disponível para alguns inversores, não são para todos, tá? Então seria mais para a linha do Acesso 800 e 880, e está sendo desenvolvido para a linha do Acesso 580 e ACQ 580, tá? Então vou mostrar um exemplo aqui, né? Vou pegar um caso aqui, nesse caso aqui, por exemplo, que é um caso aqui, no caso eu estou pegando a parte de ventilação. Esse gráfico azul aqui, cheio, é o gráfico da análise da curva padrão, né, de manutenção do inversor, ou seja, de vida útil do equipamento, do componente, no caso aqui o ventilador. E essa linha tracejada é a linha de operação, ou seja, devido à operação dele, qual que é a curva de estimativa de vida útil dele. Então, esse inversor aqui, ele teve uma manutenção aqui em 2021, tá? Só que de acordo com a operação diária dele, o que está acontecendo? Essa curva, ele tá tendendo para que a curva de vida útil fique para baixo da área estimada, da área padrão do componente da BB. Então, vamos dizer que assim, um ventilador que teoricamente era para você fazer a troca em 2000, foi trocado em 2021, você fazer a troca em 2027, ele está estimando você fazer a troca em 2026, que é essa linha amarela aqui, tá joia? Tá certo? Devido ao quê? A forma de operação do cliente, ou as condições de ambiente dele, ok? Você tem as mesmas estimativas para ventilador, para IGBT. Você pode ver que para IGBT você não tem esse problema, porque o cliente trabalha numa condição de carga muito pequena, né? A sobrecarga é pequena, e numa questão de banco de capacitor. No caso aqui, esse caso é um inversor antigo, que o cliente não fez a manutenção ainda dele, né? Então, ele tá falando, olha, você já deveria ter feito a troca. E, ó, e aqui ele dá dia a dia como que foi a operação, como que foi a condição, né, e a operação do equipamento relacionado ao estresse gerado no banco de capacitor. Então, por aqui você consegue ter a estimativa de vida útil. Todos esses dados são cruzados com manutenções. Você pode setar manutenções. Então, se, por exemplo, vocês fizeram uma manutenção, trocaram o banco de capacitor por si só, vocês podem vir aqui e alterar a data aqui de manutenção, que aí ele vai recalcular de acordo com a necessidade. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Acho que agora, da minha parte, acho que é isso. Eu tenho um tempinho, eu tenho uns 10, 15 minutos para poder fazer o questionamento aqui responder Ivo, alguns questionamentos. Oi? temos algumas perguntas, sim, Ah, tá joia. Eu só tá? vou pedir desculpa porque eu tenho uma outra reunião, mas mas o Pedro vai estar no chat, vai estar Tô aqui também, tô aqui para te ajudar. tá aí e vai poder ajudar. Então eu tenho 10 minutinhos aí. O que você puder passar, Ana, fica à vontade aí para Vamos mim. lá. Tá. Seguinte, a primeira pergunta, né? Até antes das perguntas, gente, só dando um recado aqui, né? A gente comentou do webinar que a gente já tinha feito de motores, mas foi um outro webinar que nós realizamos. A digitalização de motores vai ser apresentada daqui 15 dias, todo mundo vai receber o convite aí, tá bom? Então, Felipe, vamos começar aqui, né? Então, para o caso de utilizar um DCS 800 ou 880 Rebuild para modernizar uma ponte de retificadores existente, é possível integrar o hardware com a tecnologia do CMS? A tecnologia CMS, tá, do Condition Monitor. Sim, é possível, tá?
o DCS 800E ou 880, eles estão dentro eles estão dentro do portal, né? Eles podem ser monitorados. Acho que só talvez tomar um cuidado, porque às vezes você tem a única coisa só, ele tem algumas limitações com relação a tipos de firmware. Então, por exemplo, você tem um DCS 800 Crane, aí ele tem algumas limitações, tá? Mas sim, ele está disponível na plataforma. O rebuild também está, mesmo sendo rebuild, o rebuild você tem o controle, né? Você mantém um controle, então você não tem problema, ok? Então ele pode subir na plataforma. Perfeito. A próxima pergunta. O Neta 21 faz o monitoramento de estado de inversores de outras marcas também? Não, ele não faz porque, como é um monitoramento de condição, então vai muito do know-how, do design do equipamento, até mesmo a questão de parâmetros, né? Lista de parâmetros, endereçamentos. Então, neste caso, o Neta 21 ele não vai conseguir, você não vai conseguir fazer o monitoramento nem análise de condição, mas ele é um gateway, então você pode programar para acessar um equipamento, entendeu? E ter uma regra de firewall aí. Perfeito. A aquisição do Neta 21 tem uma licença para utilização da nuvem? Sim, você tem que adquirir o hardware e tem que ter e você vai adquirir uma licença por equipamento monitorado. Então, por exemplo, você pode ter um Neta monitorando 10 inversores, só que desses 10 inversores, apenas 5 estão dentro do portal. Os outros 5 você usa um monitoramento seu, entendeu? Você pode fazer dessa forma. Próxima pergunta: se existe algum plano, cronograma de ter o portal de monitoramento em português? Ele já tem em português, tá? Como até ele já tem em português. Talvez alguns termos ainda não estão traduzidos por completo por uma questão de atualização. Como é um portal que ele é vivo, ele vai atualizando, normalmente ele atualiza aí, às vezes mês a mês, trimestre a trimestres. Algumas funcionalidades levam um tempo para mudar para português, mas já tem disponível já, tá bom? Português. Perfeito. E a última pergunta, Filipe, que eu tenho aqui, que como é gerenciada a questão de informação estratégica do cliente, né? Uhum. Visto que as informações passam a ser compartilhadas com terceiros. Tá. Hoje, né, você tem a questão das informações, quando você fecha um contrato de monitoramento pela ABB, você tem uma questão de contrato, né, onde você autoriza a ABB a acessar os seus dados. Porém, se você não tem um contrato de monitoramento, ou você não tem, a ABB não necessariamente ela vai ter acesso aos seus dados, entendeu? Então, tem toda uma política de cybersecurity com relação a dados, também com relação à divulgação, à divisão e a dividir essas informações, entendeu? Então, tem toda uma Um pequeno política com complemento relação a aí, isso. só tentando corroborar aí, esses sistemas, qualquer um da ABB, da ABB Ability, qualquer solução, ela atende à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Isso significa que a gente só pode, como ABB, apesar de estar hospedando todas as informações dos nossos clientes, a gente só pode ter acesso a essas informações, mesmo que somente informativo, se o cliente entrar no portal e nos habilitar o acesso para poder ver essas informações. Então, esse é um princípio mais básicos aí da Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que tem a parte de segurança de dados, de entrada em série de informações através de informações criptografadas, tudo, mas a LGPD ela é totalmente respeitada e essas informações não são propriedade da ABB, são informações proprietárias do cliente. Então, esse é um ponto super importante que a gente respeita e está totalmente de acordo com a LGPD. Perfeito. Acabamos aqui as nossas perguntas, essas foram as perguntas de hoje. Então, queria agradecer, Filipe, Pedro, todos que participaram aqui conosco. Né? Em breve vocês vão receber esse material e também o convite para o nosso próximo webinar de digitalização de motores.
Então, agradeço muito a participação, pessoal, e um bom dia. Obrigado a Obrigado. todos. Um bom dia para vocês, bom trabalho e fiquem seguros. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Saúde a todos aí. Contem com a gente.